Sinta a energia que está no ar. Tudo aqui foi feito pra você. Toda essa energia vai te contagiar para alimentar o seu viver. Diga não ao pessimismo, você tem que acreditar. Dentro de você existe alguém forte e capaz. Essa vida passa, não há mal que dure a eternidade. Vamos viver esse momento, ver em cada sorriso a felicidade de estar com Deus, de viver por Deus, sentir o bem que Deus nos traz. E assim com Deus, nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Tudo nessa vida passa, não há mal que dure a eternidade. Vamos viver neste momento, ver em cada sorriso a felicidade de estar com Deus, de viver por Deus, sentir o bem que Deus nos traz. E assim com Deus, nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Nós os filhos seus, vamos construir um mundo de amor e paz. Se todo mundo cantar a mensagem da paz, vai iluminar o coração do rapaz. E a menina vai ver o sol aparecer e a lua também, não deixa escurecer. Se Deus criou o céu, a terra, o homem, o seu pensamento, eu não posso esquecer de agradecer. Agradeço, meu Pai, pela verdade que teu Filho Jesus deixou para a eternidade. Agradeço a água, o fogo, a terra, o ar e o vento, e a grande energia deste momento. Se todo mundo cantar a mensagem da paz, vai iluminar o coração do rapaz. E a menina vai ver o sol aparecer e a lua também.
escurecer. Se Deus criou o céu, a terra, o homem e seu pensamento, eu não posso esquecer de agradecer. Agradeço, meu Pai, pela verdade que teu Filho Jesus deixou para a eternidade. Agradeço a água, o fogo, a terra, o ar e o vento, e a grande energia desse momento, energia desse momento. Caminhar, seguir em frente, não olhar para trás, exige confiança e algo mais. Perceber que a luz que brilha em cada amanhecer é um convite para recomeçar. Enxugue as suas lágrimas e vê que o amor insiste em te surpreender, que a flor insiste em desabrochar, que os pássaros insistem em cantar. Confia na luz que te traz amanhã. Abre a janela bem cedo e vê que o sol, as flores e o vento a soprar, é Deus a falar com você. Confia na luz que te traz amanhã. Abre a janela bem cedo e vê que o sol, as flores e o vento a soprar, é Deus a falar com você. Caminhar, seguir em frente, não olhar para trás, exige confiança e algo mais. Perceber que a luz que brilha em cada amanhecer é um convite para recomeçar. Enxugue as suas lágrimas e vê que o amor insiste em te surpreender, que a flor insiste em desabrochar, e os pássaros insistem em cantar. Confia na luz que te traz amanhã. Abre a janela bem cedo e vê que o sol, as flores e o vento a soprar, é Deus a falar com você. Confia na luz que te traz amanhã. Abre a janela bem cedo e vê que o sol, as flores e o vento a soprar, é Deus a falar com você.
Já faz tempo eu sinto tua presença, ó Mãe. Lembro que menino eu te chamei, mas a vida veio e fez pra longe eu me afastar. Eu sei, mas teu amor soube esperar meus erros e eu voltei pra ver teus olhos a perguntar por que eu demorei. E a vida veio novamente, Mãe, mares com tormentas, furacões. Gritei por teu nome, então tu me falaste de Jesus. Salve Santa Maria, Mãe de Jesus. O teu filho é meu cais, eu vou seguindo a tua luz. E a vida veio novamente, Mãe, mares com tormentas, furacões. Gritei por teu nome, então tu me falaste de Jesus. Boa noite. Boa noite, queridos amigos. Boa noite a todos vocês que nos assistem através da internet, mas sobretudo ligados a esta casa, a Jesus, pelos laços do coração. Não, o Tadeu não está. Agora há pouco ele me mandou a localização dele. Estava em Garanhuns, rumo à Fazenda dos Amigos do Bem, ao Catimbau, junto com Dona Guiomar, olha que beleza, não é? E com uma equipe de amigos para distribuição. Acreditem, Dona Guiomar pediu de presente rever o nosso povo. Olha isso. Não é demais? É demais. 96 anos, podia pedir uma viagem para a Disney, não é? Uma coisa assim mais feliz, né, doutor De Luca? E ela quis ir ver todos. Então, uma comitiva de amigos do trabalho, agora há pouco eu os via, nós temos um grupo de fotografias que eles vão mandando. Hoje as crianças estavam lá numa atividade, com um sorriso de orelha a orelha. E eu começo então, não fazendo esta propaganda, mas dizendo a vocês que isso só é possível graças a todos vocês, ao auxílio, à ajuda, ao empenho de cada um. Nós estamos neste mês, por conta de todas as necessidades do sertão, de todas as necessidades de nosso povo, faço aqui uma frase de nossa querida doutora Alice, que um dia, quando começamos o cadastro, em 2000 e pouquinho, ela dizia: eles são tantos e precisam de tantas coisas. Eu nunca esqueci essa frase. E eles continuam sendo tantos. Quanto mais se avança, quanto mais visita-se, quanto mais inclui-se famílias, mais famílias aparecem. E o nosso desejo é que todos sejam atendidos. Então vocês viram lá fora, nós temos lá alguns amigos
recebendo doações. Doações de arroz, de feijão, de óleo, de produtos não perecíveis. Falo a vocês que estão presentes, aos queridos que estão nos vendo pela internet, que estão ligados pelo coração, como falei, que possam vir nos dias de trabalho e fazer a sua doação. Mas eu também posso fazer de outra forma? Sim. Está aí na tela daqui a pouco um QR Code, eu não sei falar aquele nome em inglês lá, que vocês podem utilizar para fazer suas doações. Ah lá, acabou de aparecer. E também, entrem no site, conheçam esse trabalho, conheçam a certeza de que o grão de feijão que sai daqui de São Paulo, vocês doam, ele vai para a mesa de quem precisa. Isso é sensacional. É um mundo dentro de um outro mundo. É um mundo de realizações, num mundo que insistia em ser um mundo de dificuldade e de miséria. Mas deixará de ser, se nós prosseguirmos assim no nosso trabalho. Nós temos um filme? Então, por favor. Tem dia que eu choro, viu? Eu vejo meu filho passando necessidade. E eu peço a Deus, que eu digo, oh, meu Deus, bota os amigos do bem aqui para me ajudar, para eu seguir em frente, que eu não aguento mais. Ainda hoje, o sertão nordestino é a região mais carente do país. Campanha O Bem que Alimenta. Ajude, doe alimentos. Um pouco de você é muito para quem não tem nada. amigosdobem.org. O convite está feito. Auxiliem, por favor, quanto puderem. Daqui a pouquinho vou pedir para o Dr. Marcelo fazer para nós a prece de abertura do trabalho de hoje, mas eu gostaria de agradecer ao Dr. De Luca, que está aqui conosco, que nós teremos o prazer de ouvir e de sentir cada uma de suas palavras. Ele vai proferir a palestra, já é conhecido do nosso coração. Dr. José Carlos de Luca é juiz de direito aqui em São Paulo, escritor, orador espírita, integrante do Grupo Espírita Esperança em São Paulo. Até o momento é autor de 24 livros, sendo o mais recente o livro Aqui Agora. Os direitos autorais de todos os livros foram cedidos a diversas entidades filantrópicas. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, realiza reuniões virtuais e ao vivo, com reflexões espirituais, orações e vibrações de saúde e paz, transmissão através de suas redes sociais. Tive o prazer de assistir o Dr. De Luca mais do que uma vez por semana durante a pandemia, que ele estava lá dezenas e centenas de vezes nos trazendo o seu coração. Apresenta programas semanais na Rádio Vibe Mundial FM, na Rádio Rio de Janeiro e Web Rádio Fraternidade. Ao término da palestra, ele vai continuar como estava até há pouco, autografando os livros de sua autoria. Mais informações, procurem no site do Dr. De Luca, www.jcdeluca.com.br. E aí os amigos falam, Dr. De Luca, eu não fui pessoalmente, mas quando eu posso assisti-lo? A próxima palestra é 17/6, às 14h30, é um encontro Amigos da Boa Nova no Teatro Santo Agostinho, lá próximo ao metrô Vergueiro. Dito isso, sobretudo, um coração extraordinário. Nós pedimos então que o Dr. Marcelo faça a nossa prece de abertura e que o Dr. De Luca nos brinde com o seu coração transformado em palavras, em nome de Jesus. Recordando-nos de tua promessa, de que onde um ou mais estivessem reunidos em teu nome, ali estarias. Assim,
Mestre Senhor Jesus, amigo incomparável de nossas vidas, nós vos buscamos agora, sabedores que estás entre nós, neste momento, recordando-nos de que quando tuas mãos operosas criaram este mundo, que nos serve de escola bendita, a terra, foram feitos o dia e a noite, o claro e o escuro, as turbulências das águas e das tempestades, e as bonanças floridas com brisas perfumadas. Nós compreendemos que pela nossa pequenez, nós temos todas essas estações e contrastes interiores, diante das dores que invariavelmente todos nós precisamos ainda experimentar, como sendo a dor, a professora necessária, mas com tempo limitado de existência, já que todos nós, filhos do mesmo Pai misericordioso, deseja que alcancemos a felicidade que não passa, quando então atingirmos as culminâncias da consciência pacificada e o amor que brotará verdadeiro de nossos interiores. Enquanto isso não ocorre, nos milênios que ainda nos separam de atingirmos tal condição, nós te rogamos, Mestre Senhor Jesus, que nos ampares e sustentes diante de nossas dificuldades, diante das dores que teremos que enfrentar ou já estamos enfrentando, diante dos problemas diversos que todos nós por vezes sentimos que a cruz por demais pesada está. Mas nós sabemos, Senhor, que aqueles prepostos que te representam aqui estão para ajudar a nos reerguerem durante os momentos de maior peso em nossas almas, para que possamos novamente recobrar o ânimo, encontrando amigos encarnados e desencarnados, que nos darão as mãos para que possamos prosseguir. Em que mais esta noite, em que estamos habitando esse pouso de paz e de esperança chamado perseverança, que possamos senti-lo, Senhor, entregando as flores luminosas que partem de teu compassivo coração, para que possam abrandar as nossas almas sedentas de luz e de paz. Fiques conosco, Senhor, e nos abençoes nos trabalhos desta noite que se iniciam. Que assim seja. Meu querido amigo e professor José Carlos de Luca conosco agora. Muito boa noite, queridos amigos. Boa noite. Está tão desanimado esse boa noite, gente? É o frio? Boa noite. Boa noite. Muito bem. Nós trouxemos aqui uma reflexão do nosso livro mais recente, Aqui e Agora. Escolhi um capítulo que me pareceu muito adequado, claro que muito adequado primeiramente a mim, porque o escritor escreve primeiro o livro para ele mesmo, e ele faz a palestra primeiro também para ele mesmo, e como eu falo alto, aí eu compartilho com os outros quem quer me ouvir. E um capítulo que me chama muito a atenção, porque ele se refere a uma oração feita por Chico Xavier. Uma oração que me chamou muito a atenção pelo teor dela, pelo significado dela, pelo ensino que ela nos traz, e eu denominei essa oração
chamada oração de libertação. Quem quer a oração de libertação? Muito bem, só depois comprar o livro, viu? Ó, o dinheiro não fica comigo, não, tá? Eu fiquei muito tocado por essa oração quando, na doutrina espírita, nós aprendemos algo muito importante com aquilo que Allan Kardec indagou aos bons espíritos, sobre o sofrimento, mais especificamente sobre a duração do sofrimento. Allan Kardec faz uma pergunta aos bons espíritos, que eu acho que é muito prática, direta e interessa a todos nós. Eu não sei se tem alguém aqui sofrendo. Tem alguém? Levante a mão, quem está sofrendo. Vamos ver. Levante a mão, quem está sofrendo, vamos ver. Quem não está, não levantou, fique tranquilo que em breve isso vai acontecer. Então, Allan Kardec fez uma pergunta assim muito interessante. Ele quis saber dos espíritos quanto dura o nosso sofrimento. Quanto tempo essa dor vai ficar com a gente? Esse problema que me aflige, essa doença, esse problema de relacionamento, esse vazio interior, os problemas variados. Vocês acham interessante essa pergunta? Eu fiquei curiosíssimo com a resposta, porque eu imaginava, né? 2 meses, 5 anos, 10 anos. E a resposta foi: depende. Quando alguém responde depende, você já sabe que a coisa não é tão simples assim. Mas é simples. Depende do quê? Os espíritos responderam: depende do tempo que o homem vai levar para se melhorar. Assimilaram? A canelada? Quanto tempo vai durar meu sofrimento? Vai durar dependendo do tempo que eu vou levar para me melhorar. Isso que a gente fala aqui sempre de reforma íntima, não é isto? Já ouviram falar nisso? Acho que zilhões de vezes. A reforma íntima é igual àquele homem que estava no deserto, morrendo de sede. E ele, por mais que andasse, não achava água. Até que, andando um pouco mais, ele viu uma barraquinha de um camelô, porque camelô sempre tem, né? Com todo respeito. Meu pai era camelô também. E ele achou que era água. Mas quando chegou lá, não era água. O camelô estava vendendo gravata. Ele falou: para que eu quero gravata no deserto? E foi embora. Andou e conseguiu chegar na cidade. Ele falou: agora eu vou matar minha sede. O único estabelecimento que tinha, quando ele foi entrar, foi barrado na porta. E o segurança disse: aqui só entram homens com gravatas. Então, reforma íntima é a mesma coisa que vender gravata no deserto, né? A gente sempre acha que não vai precisar. Mas chega um dia em que nós necessariamente vamos ter que encarar esse assunto. E a resposta dos espíritos é dizendo que a nossa melhora ela é condicionante da nossa felicidade. A lógica espírita é a seguinte: felicidade ela está associada diretamente à evolução do espírito. Quanto mais o espírito evolui, cresce em sabedoria, cresce em amor, mais ele é lúcido. Por isso que a gente diz que o espírito é de luz, porque ele tem lucidez. Ele sabe o que é bom para ele. Ele sabe distinguir o que convém e o que não convém. Ele sabe escolher o amor.
ele sabe escolher o perdão, ele sabe escolher a perseverança, o bem. Quanto mais o espírito não quer saber de gravata, ele fica no deserto, morrendo de sede. Ele não cresce, ele não evolui. Então, nós extraímos desse ensinamento um princípio básico da doutrina, que é concernente à nossa lei de evolução. Se a gente quer se libertar do sofrimento, da dor, nós precisamos evoluir como espírito. E aí, então, eu pude entender a riqueza dessa oração que Chico Xavier fez. Eu vou ler aqui a oração sui generis. Chico Xavier, orando, dizia assim: Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que a tua inspiração me guie nas decisões que eu devo tomar nesse dia. Que eu não seja instrumento do mal para quem quer que seja. Que eu seja uma pessoa melhor para os outros. E que a tua misericórdia me ensine, me incline à misericórdia para com os meus semelhantes. Exatamente como a gente ora, não é? Eu fiquei assim impactado com essa oração. Porque Chico começa pedindo a Jesus a luz do Cristo para afastar as trevas que se projetavam dele mesmo. Aí eu fiquei pensando, se Chico Xavier reconheceu que ele tinha trevas no coração dele, eu fiquei pensando, o que é que sobrou para nós? Concordo? Olha a humildade do Chico. E aí começa a evolução. Humildade. Reconhecer esta ambiguidade que é ser humano. No princípio, na linha do tempo da evolução do espírito, nós somos recém-saídos de onde? Do mundo animal. Nós começamos a evolução do reino mineral, depois fomos para o vegetal, depois fomos para o reino animal, fomos promovidos, estamos aqui no reino hominal, e depois a próxima etapa, que é o reino angelical. Então é a próxima etapa, ninguém ainda é anjo. Então nós estamos no meio da fase animal e da fase angelical, concorda? Agora, eu pergunto a vocês, de que ponto vocês acham que a gente está mais próximo? Pelo menos, não nós, o pessoal lá fora, na rua. Nós estamos mais próximos do mundo animal. Por isso que quase todos nós ainda temos uma fera interior. Não é? Você pode dar o nome que quiser nessa fera. Não é? Hoje eu estou uma leoa, né? Fulano é uma cobra. Nossa, a fulana é uma jararaca. Né?
Nós ainda temos muito instinto e pouco sentimento. Então nós temos trevas, temos sombra e temos luz, nós temos virtudes. Nós somos essa pessoa paradoxal. Há momentos que a gente tem comportamento que quase chega ali próximo de um anjo. Tem momentos que a gente é bom mesmo, que a gente é generoso. Não são muitos, mas temos. Mas há momentos, no entanto, que a gente é mais diabólico. A gente é mais trevas do que luz. E a gente alterna isso, muitas vezes. Não é? Então, cada um está nesse processo de caminhar das trevas para a luz. Nós estamos aqui a caminho da luz, como diz aquele livro do Emmanuel. A caminho, não chegamos, mas estamos trabalhando. E esse trabalho é fundamental. Por quê? Porque são as nossas trevas de dentro que atraem as trevas de fora. E quais são as nossas trevas de dentro? Vocês poderiam me ajudar? Alguém daria algum exemplo de uma pessoa que conheceu, que você acha que a pessoa tem trevas? Quais seriam essas trevas? Só para a gente não ficar muito no terreno abstrato. Orgulho, egoísmo, soberba, ganância, inveja, arrogância. Vamos descer um pouquinho mais? Maledicência. Chegou firme aí, hein? Avareza, ciúmes, possessividade, apego, impaciência, irritação, mau humor, pessimismo. Continua ou para? Tá bom, né? Deu para ver que, como está no Evangelho, e quão grandes são as nossas trevas. E o Chico reconheceu isto. E o que ele pede a Jesus? Jesus, me ajude a não deixar que essas minhas trevas se projetem. Olha a sutileza do Chico. Ele não pede, Jesus, acabe com as minhas trevas. Ele está dizendo, Jesus, me ajude que essas minhas trevas, que talvez ainda eu demore muito tempo para eliminá-la, que elas não me atrapalhem, que elas não me prejudiquem. Conforme está na codificação, o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para dominar as suas paixões inferiores, as suas trevas. Então, o verdadeiro espírita não é aquele que já não tem mais trevas. Pelo menos não na nossa dimensão, no nosso mundo aqui. Os espíritos classificaram o planeta Terra como um planeta o quê? De expiação em provas, um planeta ainda inferior, e um planeta que tem 3 características. A Terra é uma escola, a Terra é um hospital, então aqui todo mundo está doente, e tem uma terceira que é muito constrangedora. Vocês lembram dessa terceira? Geralmente a gente pula.
Kardec falou que a Terra é uma penitenciária. Então aqui ninguém tem ficha limpa. Claro, ele está considerando o nosso passado, as nossas vidas anteriores. Então nós trouxemos tudo isso para cá. E o nosso trabalho hoje não será, nesta encarnação, acabar com tudo isso. Provavelmente será um esforço inútil. O nosso trabalho é, segundo Kardec, segundo Chico Xavier, trabalhar para não deixar que essas trevas que existem nos dominem. Vamos pensar no exemplo. Vamos imaginar, por exemplo, que num relacionamento um dos parceiros seja ciumento. Tirar a água daqui ou... Seja ciumento. Vamos imaginar que a mulher na relação seja muito ciumenta. Aquele ciúmes possessivo. E aí, obrigado. Chega fim de ano, o marido foi convidado. Vai ter a festa da empresa. Que não pode levar o companheiro ou a companheira. Então, você imagine a hora que ela soube, o ciúme já apitou, subiu. Qual é a proposta de evolução espiritual para ela? Controle o seu ciúme. Não é pare de ser ciumenta. Não seja ciumenta. Porque provavelmente ela não vai conseguir. Porque tudo aquilo que a gente rejeita, que a gente sufoca, cresce. A psicologia de Jung diz isto. Então, como é que ela pode fazer? Ela deve chegar para o marido e dizer: meu bem, você vai ter aquela festa, né? Eu, no fundo, estava louca para que você não vá. Mas você sabe que eu sou ciumenta. Mas eu não quero que você deixe de ir. Eu não quero que esse ciúme meu atrapalhe a nossa relação. Você vai. E eu vou ficar aqui em casa. Orando. Vibrando. Esperando. Mas você vai. E se você puder, de hora em hora, manda uma mensaginha para mim. Manda uma foto com quem você está. Mas você vai. E ele vai. Ela sente o ciúme. Mas ela o quê? Controla. Isto é uma transformação moral, espiritual possível. Se falar para ela, não seja ciumenta, não vai dar. Então, ela aceita o que ela tem. Mas ela está no gerenciamento das suas emoções. Para não deixar que aquele ciúme estrague a sua relação, estrague muitas vezes o seu próprio casamento,
levando muitas vezes à discórdia. Se ela deixa que o seu ego ciumento se manifeste livremente como um cavalo selvagem no pasto, a gente sabe que vai ter confusão, briga antes, durante e depois. E essas trevas interiores, então, dão margem para as trevas exteriores. Os espíritos infelizes que porventura estejam ligados àquele casal, àquela mulher, àquele marido, que não querem a felicidade deles, eles vão agir por onde? Pelas trevas dela. E aí começam a influenciar o pensamento dela. Começam a projetar imagens de que ele está com fulana, com Beltrana. Vão lá, furam o carro dele, e ele fica ali tentando arrumar o pneu do carro, e enquanto isto, soprando na mente dela, olha, está vendo? Agora ele, você imagina com quem que ele esteja? Fica. Então, muito interessante nessa conduta do Chico, em que ele pede a Jesus para ajudar que as trevas dele não se projetem. Nós, geralmente, nas nossas preces, nós estamos pedindo o quê? Estamos pedindo que, Jesus, que as trevas dos outros não me prejudiquem. A gente tem medo do mal olhado, tem medo da magia negra, está preocupado com o ciúme do outro, com o pensamento negativo do outro. Tudo isso existe, sem dúvida alguma. Mas como é que isso me afeta? Afeta por aquilo que encontra em mim de semelhante. É a lei da ressonância. Então, na medida em que eu começo a controlar, a domar, a não deixar que as minhas paixões me dominem, então, automaticamente, eu vou me imunizando contra as trevas que vêm do mundo exterior. Ficou claro isso? O que mais Chico pede? Jesus, que a tua inspiração me ajude hoje nas decisões que eu tenho que tomar esse dia. Formidável, né? Ele não pede para Jesus apenas, Jesus, me proteja nesse dia. Não. Ele está se autoeducando, essa prece é uma autoeducação espiritual, quando ele diz, Jesus, que eu esteja atento a agir de acordo com aquilo que você me ensinou. Porque Jesus não é só o Salvador, não é aquele que apenas deve aparecer no momento que eu estou em dificuldades. Ele é o mestre que nos ensina a viver. O Evangelho é o maior compêndio de vivência na nossa vida. Mas, geralmente, a gente vai consultar somente depois que o problema se instalou. Vamos imaginar, por exemplo, que a gente foi ofendido, gravemente ofendido. Estamos com uma mágoa, estamos com rancor, estamos com ódio, estamos sendo dominados por esse sentimento de rancor. Não sei se isso acontece com vocês. Quem é que dificilmente a gente chega em Jesus e fala, Jesus, o que eu faço com essa minha mágoa? Porque se fizer essa pergunta, provavelmente já sabe a resposta. O que vocês acham que é a resposta? O que é que Jesus diria? Aquilo que ele mandou a gente fazer 70 vezes e 7 vezes.
perdoar. Concorda? Quem aqui tem alguma coisa a perdoar? Levante a mão. Interessante, não? Mas a gente, para esse Jesus que é mestre, a gente não dá muita atenção. A gente gosta do Jesus que cura. A gente gosta mais do Jesus que vem, põe a mão e livra a gente dos nossos problemas, conserta a nossa vida. Claro que esse Jesus existe, mas isso é reduzir Jesus a um aspecto muito pequeno da missão dele, da grandeza dele. Porque de todos os títulos que falaram sobre Jesus, um só ele admitiu, ele chamou para si, que é o título de mestre. Ele disse, mestre eu sou. Então, se ele é o mestre, nós somos os discípulos. E o discípulo deve seguir o seu mestre. Mas a gente não dá muito bola. Esse negócio de perdoar, isso é para espírito evoluído. Não é isso que a gente diz? Eu tenho sangue nas veias. Eu tenho sangue espanhol correndo. Só que se a gente cultiva esse rancor, esse ódio, essa mágoa por muito tempo, nós, fatalmente, isso vai afetar a nossa vida. Vai afetar a nossa saúde. Há muitos estudos hoje falando sobre os efeitos do estado de ressentimento crônico sobre a nossa saúde. Ouvi recentemente de um médico cardiologista aqui de São Paulo, dizendo que o ressentimento crônico, a raiva crônica, a mágoa crônica, elas estressam o nosso corpo e inflamam as nossas artérias, predispondo-nos a problemas cardiológicos graves. Há outros estudos dizendo que esse estado de raiva crônica, de ódio, de desejo de vingança, de ruminação. Sabe quando nós ficamos com aquele negócio ruminando que nem o animal que mastiga, engole e depois volta? Ou seja, a gente não se desliga daquele fato, a gente não se desliga daquela lembrança negativa, a gente fica digerindo, ruminando aquilo. Esses estados costumam afetar o nosso sistema imunológico, rebaixando, podendo favorecer amanhã o surgimento de algum tumor. Aí a gente vai lembrar de Jesus. E quando a gente se lembra dele, eu tenho certeza que ele vai nos ajudar. Mas ele talvez diga algo assim, puxa vida, eu te falei lá atrás que era melhor perdoar. Não fez lá atrás? Faça agora. Porque o estado de não perdão, por exemplo, dificulta, inclusive, a ação dos guias espirituais. Quantas vezes os espíritos bons, e eu via, inclusive, uma entrevista de Chico Xavier esses dias, no qual Chico falava, às vezes, as cirurgias espirituais, os guias vão à noite nos visitar durante o sono, mas nos encontram, por vezes, num estado espiritual refratário, com o peito fechado por ódio, pelo rancor, pelo negativismo, pela incredulidade,
pela raiva, pelo desejo de vingança. E aí, não há ponto de contato entre aqueles fluidos tão especiais, tão sutis, que os bons espíritos derramam a todos nós, e quando ele chega no corpo, não consegue se ligar. Tem uma repulsa, porque a nossa vibração está numa frequência extremamente baixa. A vibração do mal, do ódio, ela é de contração. Ela é densa, impedindo muitas vezes até a cura. Por isso, muitas vezes, nas curas que Jesus falava, ele associava a cura ao perdão. Ele diz: curou porque os teus pecados foram perdoados. Então, é importante que a gente pense nisso quando vai orar, nisso que Chico Xavier pede, e numa outra manifestação dele, quando ele diz: todos os dias, pela manhã, eu peço a Jesus. Eu penso naquilo que Jesus espera de mim nesse dia. Uma pergunta boa para colocar a gente de manhã no trilho, né? O que é que Jesus espera de mim? Não é tanto o que eu espero de Jesus. A gente não precisa esperar nada dele, porque ele é o amor constante, presente. Ele é a doação ininterrupta. Ele é o amigo de todas as horas. Quando a gente pensa em pedir, ele já está lá. Mas é preciso pensar, como Chico Xavier, o que é que ele espera de mim também? O que Jesus espera de mim lá no meu trabalho, com aquele companheiro de trabalho que eu tenho dificuldade? O que Jesus espera de mim no lar, com a pessoa que dorme ao lado, com aquele parente que a gente diz que é parente difícil, que a gente trouxe o nome dele hoje aqui. Não é isso? Jesus espera coisas de nós também. Chico, na sua oração, ainda diz: Jesus, me ajude a não ser instrumento do mal para quem quer que seja. Por quê? Qual a sabedoria disso? Porque se eu fizer o mal para alguém, qual é a consequência desse mal? É o retorno. Volta. Aliás, eu acho que nem volta, já fica. Nós estamos vivendo uma fase de aceleração do processo kármico. Eu ando muito desconfiado que, se fizer alguma coisa, não é na próxima encarnação. A coisa já está aí, ficou. Então, não fazer o mal é um bem que eu faço a mim mesmo. E ele pede: Senhor, que eu seja bom também para os outros. Ué, não bastava ter pedido de não ser mal para os outros? Por que Chico pede, além de não ser mal, mas ele pede também para ser bom? Porque não basta não fazer o mal, é preciso também fazer o bem. Porque não fazer o bem que se possa fazer é o mal. Está lá no Livro dos Espíritos. O mal não é só o mal que eu faço, mas é também o mal, é o bem que eu deixo de fazer quando eu posso fazer.
Dizem que há 3 grupos espirituais encarnados na Terra. Há um grupo não tão grande, que é o grupo dos espíritos maus, perversos, conscientes, que estão fazendo mal, que querem fazer o mal e que querem ver o circo pegar fogo. É um grupo pequeno. Há um outro grupo, talvez na mesma proporção, que é o grupo dos bons. Conscientemente bons. Que estão ligados ao bem falar, ao bem agir, ao bem pensar, ao bem sentir. Não vivem egoisticamente. Não se sentem o centro do universo. Não vivem em função apenas do seu mundo, mas vivem inseridos no mundo. São as pessoas boas. É um grupo também pequeno. E aí sobrou o terceiro grupo, que é o grupo maior, que não são maus, mas também não são bons. São aqueles nem quente, nem frio. Eu ia falar outra coisa, mas... São aqueles medianos. Por isso os convites insistentes desta casa para a prática do bem, para sermos amigos do bem. Porque é provável que no passado nós não fomos amigos do bem. Talvez inimigos. E agora somos, talvez, indiferentes. Daí porque é o bem que hoje eu faço que anula o mal que ontem eu fiz. É o bem que hoje eu faço que me tira da penitenciária que eu reencarnei. E o bem não é só a doação material, ela é também, mas ela é a doação da minha maneira de ser. É a benevolência. A fraternidade, a doçura, a brandura, a humildade, que me faz ser uma pessoa boa, querida, amada, desejada, que as pessoas se sentem bem ao nosso lado. Que as pessoas gostam da nossa presença. É um bom teste para nós. Será que as pessoas gostam de ficar ao meu lado? Sobretudo quando eu estou sem dinheiro, sem Pix, com o nome no Serasa. Não é? Quando eu chego em casa, como é que as pessoas me recebem? Hoje, nós vamos chegar em casa, como é que as pessoas vão nos receber? Tem 3 possibilidades. A primeira delas será: nossa, já chegou? Acabou mais cedo hoje lá? A segunda será: nossa,
Como você demorou? Estava pensando em você. Foi tudo bem? Olha, preparei aqui uma sopinha para você. Eu sei que será assim que todos serão recebidos nessa noite. Mas tem uma terceira hipótese pior. Você chegou, você entrou, já faz meia hora que você está em casa, ninguém percebeu que você chegou. Nem mais o cachorro abanou o rabo para você. Aí procure tratamento espiritual correndo. E aí o último dos pedidos que o Chico faz, para a gente poder encerrar. Senhor, que a tua misericórdia para com os meus erros me ensine a ser misericordioso com os erros alheios. E aí tocamos novamente na questão do perdão. Ter misericórdia. Mas eu só consigo ter essa misericórdia quando eu sou capaz de reconhecer isso que o Chico fala aqui. Senhor, que a tua misericórdia para comigo, a tua paciência para comigo. Você já imaginou a paciência de Jesus com a gente? Nesses 2000 anos, talvez até mais, porque Jesus estava aqui desde a criação do planeta. Ele já era o governador planetário quando esse mundo começou a ser formado. Nós já estávamos reencarnando provavelmente antes de 2000 anos. A paciência dele, a amorosidade dele, a confiança dele. Quando ele esteve aqui diretamente conosco, ele lidou com as pessoas mais atravessadas. Os apóstolos que ele escolheu, companheiros dele, não eram pessoas santificadas, iluminadas. Pedro apóstolo, por exemplo, era um sujeito tosco, bravo, grosseiro, ríspido. Tanto é que quando foram prender Jesus, ele tira a espada. Vocês lembram disso? Ele arranca com a espada a orelha de um soldado. Jesus o repreende e fala: guarda a tua espada, Pedro. Bonzinho, Pedro, né? Um sujeito paciente, tranquilo. Aí Jesus teve ainda que recompor a orelha do soldado. Foi a primeira cirurgia plástica espiritual, né, que Jesus fez. Depois esse mesmo Pedro, quando Jesus foi preso, todos sabem, ele negou Jesus 3 vezes. Conhece Jesus? Nunca ouvi falar desse homem. Mas Jesus perdeu a confiança nele? Não. Tanto é que depois que ele reaparece na ressurreição, ele vai procurar o Pedro. Não faz nenhum sermão. Não chega para Pedro e falou: ô Pedro, você, hein? Me deixou na mão, hein? Não. Ele faz 3 perguntas a Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Claro, Jesus. Por que essas 3 perguntas? Se acredita que foram as 3 perguntas referentes às 3 negações de Pedro.
E depois que ele respondeu afirmativamente as 3 vezes, Jesus diz: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Ele entrega a Pedro a liderança da comunidade cristã. Então Jesus tem feito isso conosco. Dirigindo aqui a nossa vida, nos possibilitando reencarnar. Todo mundo que reencarnou aqui no planeta Terra é com autorização de Jesus. Pense nisso. Ninguém é um desconhecido para ele. Poeticamente dizem que Jesus tem uma sala enorme, em que ele visita essa sala todas as manhãs. E nesta sala tem o retrato de cada um de nós. E ele entra na sala e passa retrato por retrato. Ele olha, Marcelo. Ai, meu amigo Marcelo. E fala o nome de cada um. Ai, que saudade desse meu amigo. Meu amigo, meu amado. Mesmo que a gente está aqui atrapalhado, surtando, na negatividade, ele não perde a paciência e o amor para conosco. Isso é muito gostoso, muito consolador, mas ao mesmo tempo uma indicação de comportamento nosso em relação ao próximo. Como é que eu posso, então, sendo alvo de tanta misericórdia? Eu não tinha mérito algum para estar aqui fazendo palestra. Falando o nome dele, falando do Evangelho. Nenhum. Eu me conheço. Posso imaginar quem fui. E quem fui é o que ainda sou. Mas a misericórdia dele, o amor dele. Um dia me disse e disse a cada um de nós: volta ao mundo, De Luca. Reconstrói. Faça diferente do que você fez. Reconstrua pontes ao invés de paredes. Ame ao invés de odiar. Perdoe ao invés de se vingar. Pense nos outros. São teus irmãos. E não apenas em si mesmo. Não queira ser o centro do universo, mas seja amigo e companheiro dos que cruzarem o teu caminho. E é por isso que eu estou aqui, tentando reconstruir a minha história espiritual. E Deus me deu a felicidade de poder nessa noite, de poder na minha vida, estar aqui falando com vocês. Não ensinando, não pregando, mas dizendo que todos nós estamos nesse caminho. Um caminho para o qual Jesus nos acompanha de perto. Para que a história da nossa vida, ao sairmos dessa existência, porque um dia veremos de deixar esta sala de aula, este hospital, esta penitenciária. E o dia que isso acontecer, quando a gente chegar do outro lado, que a gente diga: valeu a pena ter comprado as gravatas
e ter vivido o Evangelho. É o que eu desejo a todos nós. Um beijo no coração. Continuemos de pé. Depois desse banho de luz, de conhecimento, de amor, acredito que todos tenham recebido a libertação e a cura nesta noite. Que haja paz na terra, a começar do coração de cada um de nós. Vocês de casa, nós aqui presentes, cantem assim. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus, juntos, pois caminhemos na paz que vem do céu. A começar em mim, prometo ao meu Senhor que a cada passo que eu der, que seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. E que esta paz e que tudo aquilo que recebemos nesta noite, que foi percebido, apreendido por nós, pelos companheiros interligados pelo coração, pela internet, possa alcançar os quatro cantos desta terra, acalmando os corações sofridos, amparando os povos que sofrem os efeitos da guerra, afastando o mal de cada uma das vidas. Senhor, nós te agradecemos este banquete espiritual. Nós te agradecemos o teu olhar generoso para nós nesta noite. E assim, nesse diapasão de amor, pedimos a permissão, a proteção, para encerrarmos o abençoado trabalho desta noite. Que assim seja, louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe a vida dos que estão aqui, daqueles que puderam nesta noite estarem conectados. Obrigado, Dr. De Luca. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Cristo no coração, Ele deixou a paz. Louvo nessa canção, pois Jesus jamais perdeu, nem a morte lhe venceu. Tudo que Ele suportou foi por amor. Se Ele veio lá do céu, não vou deixar no papel. Tudo que Ele ensinou foi por amor. Só o amor poderá fazer você feliz um dia do lado de lá. Só o amor vai fazer a escuridão do dia uma luz acender. Vale a pena aceitar Cristo no coração. Ele deixou a paz. Louvo nesta canção.
Pois Jesus jamais perdeu, nem a morte lhe venceu. Tudo que ele suportou foi por amor. Se ele veio lá do céu, não vou deixar no papel. Tudo que ele ensinou foi por amor. Só o amor poderá fazer você feliz um dia do lado de lá. Só o amor vai fazer na escuridão do dia uma luz acender. Ai, 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 ai. Uma luz acender. Ai, 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 ai. Uma luz acender.